Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, mais uma vez, nós teremos o nosso estudo guiado. Se você fica feliz assim como eu, dá um glória a Deus aí, tá bom? Deixa eu te dizer, vamos continuar a nossa lição, não é mesmo? Tem sido uma benção a cada um de nós nos demorarmos alguns minutinhos do nosso dia em ter esse momento agradável de reflexão, de estudo, de aprofundamento na palavra de Deus. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já considere se inscrever. Afinal de contas, esse canal ele está fechado. Ele tem um propósito, que é auxiliar pessoas, assim como eu, a ter todos os dias o seu momento com Deus. É dessa forma que nós não apenas iremos nos aperfeiçoar na presença de Deus, mas iremos conquistar aquilo que é tão necessário, que é nos acostumar com o que será eterno muito em breve, para a honra e glória de Deus. Tá bom? Já que você já se inscreveu, já é um inscrito nesse canal, já faz parte dessa comunidade que busca ter um momento com Deus todos os dias, nós agora vamos orar, para logo em seguida conhecermos o tema do nosso estudo. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de poder ter esse momento de qualidade na Tua presença, em se demorar no estudo, em adquirir conhecimento, adquirir razões pela qual a nossa fé é importante na nossa existência. Ah, Deus, é maravilhoso estar contigo. Continua, Pai, derramando o teu Espírito sobre nós para que ele continue convencendo o nosso coração, que pela tua palavra afirma é corrupto e desesperado pelo mal, para que ele consiga exercer autoridade sobre nós e dessa forma nos converter para ti. Senhor, dá-nos a tua paz, tua presença. É isso tudo que nós precisamos. E nós confiamos unicamente nos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao dia de quarta-feira, vencemos, podemos dizer assim, a metade da semana. E para a honra e glória de Deus, o tema do nosso estudo de hoje é 4 desculpas. Vamos ver as 4 desculpas que Moisés deu para, podemos dizer assim, rejeitar o chamado de Deus. O estudo de hoje promete. Fica comigo até o fim, tá bom? Eu quero convidar você primeiro a ler comigo o contexto, que vai trazer à tona as duas desculpas, né, as últimas 2 desculpas que Moisés deu. Ele se encontra aqui no capítulo 4 de Êxodo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Olha só o que diz, ó. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em tua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar,
nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Você conseguiu aí destacar e ver quais foram as desculpas que Moisés deu para não aceitar o chamado de Deus? Pois é. É sobre essas desculpas que nós vamos refletir e tirar algumas lições para nós hoje. Eu separei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto diz o seguinte, ó. Moisés tentou novamente se justificar para evitar a missão que Deus lhe havia designado. Interessante que desde o momento em que Deus começa ali o diálogo com Moisés por meio da sarça, Moisés ele vem apresentando sempre uma sequência de desculpa, de justificativa para não atender o chamado de Deus. A primeira vez que Deus o chama, a resposta que ele dá é: Senhor, quem sou eu para o faraó dar ouvidos? Quem sou eu para que o povo dê ouvidos? Quem sou eu? A segunda desculpa que Moisés dá é: quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Quem é que eu vou representar? Eu não conheço o Senhor. Como é que eu vou em teu nome se eu não sei nem quem é o Senhor? A terceira que a gente viu no contexto de hoje foi exatamente a questão das pessoas não acreditarem nele. Ele diz: olha, mas o povo provavelmente não vai acreditar em mim. Davi, mas por que ele trouxe essas desculpas à tona? Veja que Moisés, antes de sair do Egito, ele já estava, de certo modo, se associando ao seu povo hebreu. Veja que a razão pela qual ele fugiu do Egito foi exatamente por defender a vida de um hebreu. Ele lutou contra um egípcio por conta de um hebreu. Qual foi a consequência disso? Vocês lembram o que foi que os hebreus que estavam brigando e que foram interrompidos por Moisés disseram? Quem te nomeou juiz entre nós? Quem você pensa que é? Quem é você? Você vai nos matar como você fez com o egípcio? Você vai fazer algum mal contra nós? Veja que Moisés ele não tinha o respeito dos egípcios, pois foi caçado pelos próprios. Botaram ali uma pena de morte sobre ele. Ele também não era respeitado pelo seu povo, pelos hebreus. A situação de Moisés, de fato, era, podemos dizer assim, complicada. Não trazia um ar de segurança para a missão dele. É aquela velha história. Quando a gente olha com os nossos olhos, nós nunca conseguimos enxergar a maneira e a forma como os planos de Deus darão certo. Por isso, que eu e você temos que ter fé. Que é por meio da fé que nós conseguiremos enxergar a realização dos planos de Deus. O segundo ponto que eu destaquei diz o seguinte: Moisés não estava buscando uma resposta. Essa foi uma forma de recusar a tarefa que Deus lhe pediu que assumisse. Quando Moisés fazia os questionamentos e declarava ali as suas desculpas, Moisés ele estava, de certo modo, trazendo à tona de que, aos olhos dele, ele não era a melhor escolha
para cumprir a missão de Deus, para fazer e realizar o chamado de Deus. Ele, quem sabe, no seu consciente, estava declarando a Deus: embora tudo pareça resolvido aos olhos de Deus, não serei eu que irá viabilizar todos esses sonhos e planos. O terceiro ponto que eu deixei aqui diz o seguinte: mesmo que Deus tivesse dado a Moisés esses grandes prodígios, ele ainda expressou uma quarta desculpa. Ele tinha dificuldade para falar. Davi, quais foram os sinais e prodígios que confirmavam a veracidade e, podemos dizer assim, o sucesso da missão? De acordo com o contexto que nós lemos, Deus, quando foi questionado sobre vamos dizer assim, um respaldo que Moisés deveria ter acerca de Deus, Deus pediu que ele jogasse ali a vara se transformou em serpente, depois ele pegou na cauda da serpente, ela voltou a ser vara. Deus mandou ele colocar a mão no peito, tirou, estava seca, estava leprosa, depois colocou, ela ficou sã, ficou saudável de novo. E depois fez com que as águas do Nilo se transformassem em sangue. 3 sinais milagrosos e prodigiosos que serviriam para que o povo, de fato, acreditasse nas palavras de Moisés. O problema era que nem o próprio Moisés estava acreditando, vendo diante dos seus olhos aqueles sinais. Isso deve ser algo que eu e você devemos refletir. Porque muitas vezes nós nos pegamos pensando como as pessoas vão buscar, vão acreditar no Deus que eu professo conhecer, no Deus que eu sigo, sendo que muitas vezes nós que acreditamos em Deus estamos tendo dificuldade em acreditar nele e nos seus planos. Percebe que a realidade de Moisés não é muito diferente da nossa realidade? Deus tem um plano para cada um de nós. Todos nós temos um plano nas mãos de Deus. O que acontece muitas vezes é que eu e você reagimos da mesma maneira que Moisés. É Deus mostrando, é Deus provando, é Deus direcionando você e a mim nos planos dele, e eu e você não, mas as coisas não são bem assim, mas as coisas não dão certo dessa forma. E a gente vai dando desculpa, igual Moisés deu. Como a gente viu aqui no último relato, a quarta desculpa de Moisés para não acatar e atender ao chamado de Deus foi: eu não sei falar. Eu não sei falar. Como é que eu vou falar ao povo se eu não sei falar? Eu não sou um comunicador, eu não tenho uma oratória, eu não sei pregar, isso não é comigo. Não dá para mim. Como é que eu vou cumprir a missão de pregar a todo mundo a mensagem de que Jesus vai voltar? Como é que eu vou dar meu texto? Eu não sei falar. Você já deu essa desculpa? Ah, Davi, mas para tu é fácil, tu já se familiarizou, tu grava vídeo, tu prega, não sei o que e tal. Eu não sei falar. Foi a desculpa de Moisés. E quem sabe tem sido a desculpa de muitos entre nós. Eu não sei falar. Aí Deus dá uma resposta. Quem foi que fez a boca do homem? Quem é que faz o homem falar? Quem é que faz o homem ficar mudo? Quem é que dá a visão? Quem é que deixa o homem cego? Quem é? Quem é? Quem é? Se não é eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Moisés, vai, Moisés, obedece, Moisés, aceita a missão e o chamado, porque eu vou te ensinar, eu vou te mostrar. As palavras irão saltar da tua boca, porque eu vou fazer com que isso aconteça. Sabe, queridos, na minha experiência como pregador da palavra de Deus, eu posso confirmar isso para vocês. É dessa forma mesmo. Às vezes que eu mais gaguejei, às vezes que eu mais me perdi no momento do sermão, foi quando eu procurei depender daquilo que eu planejei e preparei. Quando eu tentei ficar, por exemplo, preso ao papel que eu tinha ali tomado nota do sermão. Esses foram os momentos que eu mais me perdi. Mas em todas as ocasiões que eu tirei a dependência do que eu planejei e deixei a mensagem de Deus fluir por meio de minha boca, meus amigos,
Pense num homem para falar com a autoridade, não dele, mas a autoridade dos céus. Sempre que alguém pergunta, Davi, como é que tu consegue? Como é que tu faz? Ele diz, meu amigo, o Senhor é quem faz, a obra é dele. E era isso que ele estava dizendo para Moisés. Eu irei te usar, Moisés. Eu irei te ensinar, eu irei proporcionar as palavras para você falar. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Vai dar certo. Eu que estou dizendo que vai dar certo. Confia em mim, Moisés. E é isso que Deus, por meio da lição de hoje, traz à tona para mim e para você. Confia em mim, que eu farei dar certo. Você só precisa aceitar o chamado. Partindo para os últimos pontos do estudo de hoje, eu destaquei 2 aqui que diz o seguinte. As 4 desculpas mostram a relutância de Moisés em seguir o chamado de Deus, com objeções aparentemente lógicas. Ele escondia sua relutância em ir. Se a gente for refletir e pensar sobre as desculpas que Moisés deu, a gente de fato vai encontrar uma certa lógica. Aí vamos dizer assim, tem base, né? Ele tinha um ponto, um argumento. Não era qualquer desculpa, não era uma simples desculpa, não. Havia um porquê daquela desculpa, de fato. Ele tinha fortes argumentos. Embora isso também possa acontecer na minha e na sua vida, mesmo assim, esses fortes argumentos devem ser os empecilhos que estão atrapalhando os planos de Deus acontecerem na minha e na sua vida. Embora Moisés tivesse ali pontos lógicos, argumentos fortes, mesmo assim, Deus iria fazer acontecer, porque o responsável do realizar não seria Moisés, mas seria o poder de Deus. Eram com feitos, de fato, prodigiosos, milagrosos. O último ponto que eu deixei aqui é o seguinte. Então, Moisés fez o quinto e último apelo. A quinta e última desculpa, a quinta e última rejeição. Foi o que Moisés disse. Pedindo diretamente, Senhor, envie alguém outro que quiseres enviar. Depois de Moisés tentar de várias formas demonstrar a sua falta de, quem sabe, interesse, a sua falta de proatividade, Moisés, de forma muito clara e contundente, disse é o seguinte, olha, eu já tentei, eu já dei várias razões aqui, lógicas, eu já apresentei vários argumentos que eu não sou a melhor escolha, então vou ser curto e grosso, vou ser direto. Escolhe outra pessoa. Escolhe outra pessoa porque eu não estou disponível. Eu não vai dar certo. Aí nesse momento que Deus perde a paciência. A paciência de Deus não tem limites. Mas chega um ponto que encontra o limite. Fica até um pouco confuso isso, né? A Bíblia diz que Deus se irou com Moisés. Ele disse, olha Moisés, preste atenção. Você já apresentou vários pontos aqui. Eu sei que você é a pessoa certa. Eu não erro. Eu sei. Mas já que você levantou mais um ponto, deixa eu trazer solução para esse último ponto. Se você está mandando outra pessoa, tem que ser outra pessoa que vai falar, que vai representar e tal. Pronto, isso não é problema para mim, Moisés. Eu estou enviando seu irmão Arão. Ele já está vindo ao teu encontro. Quando ele te ver, pensa no cabo que vai ficar feliz. Eu já falei com ele, Moisés, de forma antecipada, antes que tu apresentasse esse argumento, essa desculpa, essa dificuldade, eu já resolvi. Depois que Deus fala isso, o que é que Moisés faz? Apresenta uma sexta desculpa? Um sexto? Não. Moisés fica pianinho. Porque foi preciso 5 tentativas para não aceitar a missão, para rejeitar o chamado, para ele entender que a obra não seria dele. Que a missão não é dele. Que o realizar, o sucesso, não depende dele. O que a lição de hoje quer chamar a minha e a sua atenção é exatamente sobre isso. Até quando eu ou você vamos permanecer relutantes, resistentes
em fazer o assim diz o Senhor, se o sucesso, se o acontecer, não depende de nós. Se isso é obra de Deus. Que nós possamos aprender com a história de Moisés e com a relutância dele, de que se Deus chamou, Deus fará acontecer. Porque a obra, como eu já disse, e repito mais uma vez, não depende de nós, só depende de Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo maravilhoso, que quem sabe tirou a gente um pouquinho da nossa zona de conforto. O estudo de hoje, o tema foi 4 desculpas. Moisés apresentou 4. E eu e você? Já apresentamos quantas? Davi, já perdi a conta. Então vamos zerar essa conta. Vamos deixar de dar desculpa. Vamos cair na real, assim como Moisés caiu, e fazer o assim diz o Senhor. Eu tenho certeza que será sucesso, será uma bênção. Tá bom? Se você achou maravilhoso o estudo de hoje, como eu achei, deixa o gostei. Eu vou deixar o meu gostei. Porque é por meio desse gostei, desse like, que a plataforma, o seu algoritmo vai recomendar para outras pessoas. Você acha que outras pessoas precisam ter o seu momento com Deus, o estudo da sua palavra? Então aproveita e deixa o gostei. Davi, eu quero que isso de fato aconteça. Você compartilha. Você envia, né, esse vídeo, esse link para outras pessoas. E com certeza, Papai do Céu fará a sua obra, mesmo sem ter muita influência minha e sua. Tá bom? Que você possa ficar com Deus. Esse estudo foi para a honra e glória de Deus. E o nosso encontro está marcado para amanhã. Não falta. Vai ser maravilhoso, assim como o de hoje foi. Tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.